Irmãos, boa noite. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo esteja com você. Que prazer imenso poder separar esse momento e poder compartilhar a palavra com você. Para mim é um privilégio muito especial. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus porque nós temos em nossas mãos a palavra dele para recebermos toda a instrução, todo o conhecimento, tudo aquilo que Ele deseja de nós. E o nosso propósito nessa quarta-feira é exatamente esse, de continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Pensa numa bênção, irmãos? É bênção demais! Que alegria! Alegria muito grande. Nós já desde o Natal do ano passado estamos trabalhando a respeito da promessa de Jesus no Antigo Testamento e de tudo aquilo que aponta para Jesus. Então nós estamos relendo o Antigo Testamento, aprendendo a mensagem do Antigo Testamento, porque essa é uma mensagem que aponta para Jesus. E hoje nós vamos ouvir um pouco sobre a história de Samuel. Samuel, ele que foi o último juiz, o último líder de uma era na época de Israel, e nós podemos aprender muito a respeito do ministério de Jesus na vida de Samuel. A vida de Samuel, o ministério de Samuel apontam para Jesus. E é por isso que o nosso tema hoje é Jesus, o único mediador. E nós vamos aprender sobre as características do mediador através de Samuel. Samuel é aquele que aponta para Jesus, porque ele aponta para aquele que seria o mediador perfeito. Samuel é o mediador imperfeito, porque era homem, mas ele aponta para o mediador perfeito, que era homem, mas também filho de Deus, e intercede por nós, e acima de tudo sem pecado. Nós temos muito a aprender hoje. Chamo você a dar pause aí, já compartilhar esse vídeo para um monte de gente para poder ver com você. Compartilhe boas notícias no mundo de falsas notícias. Compartilhe com os irmãos, chame a sua família, desligue a televisão, coloque sua atenção na palavra de Deus, pegue sua Bíblia, coloque ela aí próximo a você, porque o nosso desejo aqui é aprender a palavra de Deus. Antes nós vamos adorar a Deus, e antes da adoração ainda, eu quero ler um texto que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome sobre eles. Jesus é o profeta, é a palavra definitiva. Jesus é o mediador perfeito em quem podemos colocar a nossa fé. Ele está à direita de Deus, como nosso sacerdote, como nosso advogado, como o rei que governa sobre toda a terra. Louvado seja Jesus! E nós estamos aqui exatamente para isso. Vamos adorar a Deus? Em nome de Jesus. Bênçãos do reino da luz.
minhas lutas me podem parar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Bênção demais, não é verdade? Bênção demais. Irmãos, como eu disse, nós hoje vamos falar de Samuel e ver como que o ministério de Samuel aponta para o ministério de Jesus. Observe uma coisa. Nós temos no Antigo Testamento 2 livros com o nome de Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel. É interessante que Samuel não escreveu esses livros, né? A história dos livros, a história registrada nos livros de Samuel está além da morte de Samuel. Mas é interessante que ele foi um líder que teve tão boa influência sobre Israel que esses livros foram escritos dando homenagem. O nome desses livros históricos, narrativas históricas, foi um nome dando a homenagem a Samuel, como se ele tivesse sido um instrumento de Deus que começou a um trabalho de estruturação da nação de Israel. Samuel, de fato, foi uma pessoa muito especial. Se você observar que a história de Davi, em primeiro plano, está registrada num livro que elogia Samuel, né, que é uma homenagem a Samuel com um livro, nós podemos perceber que foi alguém realmente muito especial. E ele teve um papel muito especial, um papel de poucos no Antigo Testamento. E esse papel de Samuel aponta para o ministério de Jesus. Isso é especial demais. Se você for ler o livro de Samuel, e eu te oriento a ler esse livro, é uma bênção, é um livro muito gostoso de ser lido, são histórias muito especiais, histórias de fé, histórias da ação de Deus. É um livro muito especial. Mas se você for ler o livro, e quando você lê o livro, você percebe que é um livro que começa numa circunstância difícil. A mãe de Samuel chamava Ana. E Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana e ela não podia ter filhos. Ela passava por essa experiência terrível de não poder ter filhos. E havia ali uma tristeza muito grande no coração de Ana. Até que em determinado momento da história, ela está no templo, orando, não no templo, mas no lugar de adoração ali, orando, chorando. E o sacerdote achou que ela estava até bêbada. O líder ali entendeu que ela estava bêbada, de tanto que ela derramava o coração diante de Deus. E ela disse, não, eu não estou bêbada, eu apenas estou muito aflita. E ali Deus usou a vida daquele homem, daquele líder, para dizer para ela, você vai ter um filho daqui a um ano. E ela teve um filho e ela colocou o nome de Samuel. Samuel foi um filho muito desejado. Samuel foi um filho assim, de muita oração. Porém, Ana, ela tinha no coração uma disposição muito especial. Ela disse que se ela tivesse um filho, se ela pudesse ser mãe, ela ia dedicar esse filho a Deus. E olha o que ela fez, depois que esse filho foi desmamado, o que ela fez, tá? Que é o Samuel. Tá no primeiro capítulo de Samuel, segundo capítulo de Samuel, versículo 27 e 28. Diz assim, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que eu também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Quando ela recebeu a petição, ela entendeu que ela queria dar essa petição a Deus de oferta.
ela teve a bênção de Deus e ela dedicou essa bênção de Deus ao Senhor. Uma atitude muito especial de Ana. Ela dedicou o filho que Deus a deu, de um filho de tanta oração, ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ainda abençoou Ana dando outros filhos, vendo sua fé e o seu carinho. Então Samuel, ele cresceu com uma estrutura muito especial, porque ele tinha uma mãe que orava constantemente por ele, uma mãe que tinha uma história de fé muito especial que passou para ele, e ele cresceu envolvido no trabalho do Senhor, ele cresceu envolvido na obra do Senhor. Eu quero fazer um parênteses aqui. Como é importante investir na vida dos nossos filhos, no trabalho infantil. As nossas crianças precisam ter prazer na casa do Senhor, na adoração ao Senhor, na leitura bíblica, nos cânticos, na oração. E isso permitiu que Samuel crescesse sendo um servo muito piedoso. E ele cresceu ali, olha que coisa maravilhosa, ele cresceu ali sobre o cuidado de Eli. E ele desenvolveu sua piedade, ele desenvolveu sua vida com Deus ali no templo de uma forma muito especial. Porém, depois dessa mudança, a Bíblia vai dizer que Deus, em determinado momento, quando Samuel ainda era moço, Deus se revela a Samuel e Deus fala para Samuel a respeito daquilo que ele vai fazer. E era uma mensagem muito pesada, porque o que Deus diz para Samuel, depois de Samuel estar ali na adolescência e tudo, é que Deus iria tirar a vida dos filhos de Eli, que era o sacerdote que cuidava de Samuel e cuidava de Ofni e Finéias, que eram os filhos legítimos de Eli. E por que Deus vai fazer isso? Porque diz a Bíblia que eles eram filhos do diabo. Não é que Eli era o diabo, mas que as atitudes de Ofni e Finéias eram atitudes diabólicas. Apesar de crescerem no seio ali do templo, apesar de crescerem com a influência da adoração, eles eram homens totalmente do diabo, pessoas que estavam longe do propósito de Deus. E, infelizmente isso acontece. Pessoas que talvez tenham contato com o sagrado, que tenham contato com a palavra de Deus, mas resolveram andar num caminho errado, num caminho de pecado, num caminho de Satanás, num caminho do diabo. E Deus sabe o que está acontecendo. E Deus não deixa que isso passe em branco. E Deus, então, ele vai dizer a Samuel que ele vai enviar grande juízo àqueles homens que não caminham na trilha da piedade. E assim aconteceu. Em determinado momento da história, a Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles vão para uma batalha, eles levam a arca do Senhor, essa mentalidade de amuleto. Não, a gente pode ter uma vida toda errada, mas o amuleto está aqui, o amuleto de proteção. Eles não têm vida com Deus, eles têm um amuleto. E a Bíblia diz que o exército inimigo mata Ofni, mata Finéias, rouba a arca de Deus, que era um símbolo da presença do Senhor. E essa notícia chega a Eli, que é pai dos dois, que é aquele que cuida da nação. E aí, quando ele ouve que a arca foi roubada, algo muito ruim acontece. Porque o símbolo da presença de Deus foi roubado. E aí, a partir daquele momento, a Bíblia diz que quando ele sabe da notícia, ele cai para trás, ele cai da cadeira, ele bate a cabeça e morre. A esposa de um dos filhos de Eli, ela fica sabendo, e é um choque tão grande. Além de saber da morte do esposo, ela sabe que a arca foi levada como um atributo de guerra. A Bíblia diz que ela estava grávida e ela vai ter um neném naquele susto. E o nome do neném é Icabote. A glória de Deus se foi. Era exatamente isso. Ficou Samuel. E Samuel, um homem piedoso, ele começa ali a tomar as rédeas da nação e ele conduz a nação ao arrependimento. Ele conduz a nação na consciência de que aquele momento tão difícil era um momento permitido por Deus, porque a nação não estava vivendo uma vida
de piedade. Então, a partir daquele momento, sobre os cuidados de Samuel, a nação começa a andar com o referencial de alguém, de um líder de fato piedoso. Samuel, então, mostra a sua capacidade de liderança. Samuel já havia demonstrado a sua capacidade de profeta, porque ele é aquele que ouve de Deus e anuncia aquilo que Deus quer. Mas em determinado momento, a nação de Israel se rebela contra Samuel, dizendo: nós queremos um rei de verdade. Nós temos um moderador. Nós queremos um rei. E no Estatuto de Israel, essa era uma petição muito grave. Por quê? Porque a ideia da nação de Israel é que Israel tinha um rei, mas o rei era Deus. Israel era uma nação teocrática e a legislação era a Bíblia e o rei era Deus, aquele que criou a legislação. Então, quando Israel chega para Samuel, que é o moderador, e diz que eles querem um rei, eles na verdade estão dizendo: nós não estamos satisfeitos com a direção de Deus, nós queremos um rei humano. E aquilo foi muito triste. Aquilo, além deles abrirem mão de Samuel, um homem piedoso, um servo, como um moderador, eles estão abrindo mão da própria condução de Deus. Mas Deus, ele resolve atender o povo. E, irmãos, esse ato de Deus atender o povo não é que o povo está certo, mas é porque Deus quer demonstrar o quanto ele estava errado e o quanto agora a nação poderia tomar outros caminhos por causa de um líder que poderia ser colocado como um líder errado. E Samuel, então, é chamado para nomear o próximo líder. E ele, então, recebe Saul. Saul chega-se diante dele, procurando um vidente para saber onde estão umas ovelhas perdidas. Mal sabe Saul que Deus havia o escolhido como rei. E cabe a Samuel ungir Saul como rei diante de toda a nação. Saul foi um rei que teve um início muito promissor, mas em determinado momento da história, Saul ele se afasta de Deus, ele desobedece à lei de Deus. E aí a Bíblia diz que então Deus o rejeita. E a partir daquele momento, Samuel é chamado por Deus novamente para ungir outro rei que iria assumir depois de Saul, e ele unge Davi. Então aqui você já percebeu que Samuel ele exerceu o papel de líder, ele exerceu o papel de profeta e ele exerceu também o profeta de sacerdote, aquele que unge. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que em determinado momento precisava haver ali um culto que era por sacrifício, e é esperado que Samuel faça esse sacrifício. E ele chega, Saul já tinha desobedecido a Deus, não era uma função dele. Ele era rei, mas não podia fazer isso. E Samuel tinha sido designado por Deus para isso, para ser rei, para ser profeta e para ser sacerdote. E agora ele unge Davi, e depois da morte de Saul, Davi ele passa a reinar. Essa história está a partir do segundo livro que homenageia Samuel, que nós chamamos segundo livro de Samuel, mas Samuel já havia morrido. Irmãos, a história de Samuel é uma história de piedade. Tem um texto, é bem verdade que Samuel não foi um bom pai para os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Samuel, eles também foram perversos. E é exatamente por isso que a liderança não passou de Samuel para os filhos também. Eles foram perversos. Então, Samuel mostra que apesar de toda a piedade, não há um homem justo na face da terra. Não há ninguém que seja perfeito, a não ser Jesus Cristo. Mas Samuel, ele foi um líder. Samuel, ele aponta para o ministério de Jesus de uma forma muito especial, porque Jesus é aquele que também foi profeta, sacerdote e rei, mas diferente de Samuel, Jesus, ele foi perfeito. E ele continua hoje sendo o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, exatamente por isso, porque ele está ao lado de Deus,
porque ele morreu pelos nossos pecados e porque ele governa soberanamente sobre todos nós, ok? Irmãos, essa é a história de Samuel. Então, por que ele é profeta? Ele é profeta porque ele passa ao povo aquilo que ele recebe de Deus. Por que ele é sacerdote? Porque ele é responsável pelo culto, pelo sacrifício que era a atitude de culto. Então, além de trazer a palavra de Deus aos homens, ele traz o sacrifício dos homens a Deus. É o papel do sacerdote naquela época. E ele é rei porque ele exerceu um trabalho de liderança. Vamos ver como que ele aponta para Jesus? Primeiro, irmãos, Jesus é profeta. A Bíblia diz que Jesus, falando sobre ele mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é aquele que é a verdade. Nós, no início desse momento de instrução, lemos lá em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, pelos pais e pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de Jesus. Então, se no Antigo Testamento nós temos muitos profetas, chega no Novo Testamento, chega no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós ouvimos apenas um profeta. Nos últimos dias, ou seja, na ascensão de Jesus até o retorno de Jesus, nós temos um profeta, e esse profeta é Jesus. O ministério de Samuel aponta exatamente para o ministério do único profeta, de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o profeta perfeito porque ele tem total conhecimento da vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus é aquele que revela a Deus. Inclusive, Jesus disse que a verdade tem poder de libertar, e ele é a verdade. Então, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós vivemos com Jesus, quando nós estamos em conexão com Jesus, nós entendemos que ele é a verdade, que ele é a palavra. O evangelista João, ele vai chamar Jesus de verbo, ou seja, Jesus é a expressão da vontade de Deus encarnada. E nós conseguimos olhar para Jesus e saber qual é a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Nós olhamos para Jesus e podemos aprender o que Deus quer fazer de nós. E a Bíblia vai dizer que Deus quer nos fazer parecidos com Jesus. Jesus, então, ele é a palavra de Deus. Jesus é a manifestação da vontade de Deus. Por isso que tantas pessoas chegavam diante de Jesus e perguntavam a respeito de Jesus e chamavam ele de mestre. Em Marcos capítulo 1, quando Jesus está ensinando na sinagoga, a Bíblia diz que ele ensinava e as pessoas ficaram atônitas, dizendo: esse de fato tem autoridade para ensinar. Ele, Jesus, é o verbo de Deus. E é por isso que quando você lê a palavra de Jesus, querido irmão, você está lendo a palavra definitiva. Jesus diz que suas palavras não iriam passar, porque ele é o profeta, ele é o perfeito, ele é a expressão exata da vontade de Deus. Jesus é aquele que é o verbo encarnado para as nossas vidas. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse: o que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu exatamente aquilo que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Porque a palavra de Jesus é a autoridade, ela é a verdade. Quando Jesus fala sobre o casamento, quando Jesus ensina sobre a forma de viver, quando Jesus nos chama a sermos seus discípulos, essa palavra não é uma palavra de sugestão, é uma palavra de autoridade, porque ele é o profeta, ele é a encarnação da vontade de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus fala do adultério, quando Jesus fala do homicídio, quando Jesus fala da paz, quando Jesus fala da morte e da ressurreição, ele está exatamente sendo a palavra de Deus para o nosso coração. Ele é a autoridade definitiva. Jesus é o profeta. Mas Jesus, além de ser profeta, ele também é sacerdote. Ele é sacerdote, porque além de trazer a palavra, além de trazer o conhecimento de Deus a nós, ele leva
a nossa necessidade a Deus. O sacerdote no Antigo Testamento é aquele que recebia de uma pessoa o seu culto, e ele, através da oferta de um animal, e ele preparava esse animal, e aquela pessoa, ela era orientada na sua comunhão com Deus através de um mediador que era uma pessoa. Mas quando Jesus veio ao mundo, e tendo morrido pelos nossos pecados, ele é o sacerdote perfeito. É interessante que quando Jesus morre, acontece uma coisa no templo. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, foi Deus que rasgou aquele véu, porque a partir de agora não existe separação. O véu fazia separação entre as pessoas no templo e um determinado lugar do templo. O véu separava, o véu era um anúncio: você não pode passar daqui, você não pode ter uma ligação direta com Deus. Mas quando Jesus morre, aquele véu é rasgado do alto a baixo, mostrando que Deus agora abriu a porta para que pudéssemos ter um relacionamento vivo com Ele. Jesus, então, é o nosso sacerdote. A Bíblia diz que Jesus está ao lado de Deus e intercede por nós. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado junto a Deus. E Jesus é o nosso advogado, não tentando confundir a mente de Deus, dizendo que nós somos inocentes de algo que fizemos errado. Mas Jesus disse para Deus: ele errou, mas eu morri pelo pecado dele. O pecado dele já foi pago. E é por isso que em Jesus recebemos o perdão dos pecados, porque a nossa falta, o nosso pecado já foi pago pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele é a garantia de que temos os nossos pecados perdoados. Ele é a certeza de que nós temos acesso a Deus, um acesso definitivo, um acesso verdadeiro, um acesso abençoador. Jesus, ele é o sacerdote, mas ao mesmo tempo ele é o sacrifício para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele morreu sacrificialmente por nós na cruz do Calvário e nos deu vida, nos deu a oportunidade de nos chegarmos a Deus. Irmãos, que bênção. Quando João Batista viu Jesus nesse mundo, ele gritou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado de o Cristo, exatamente aquele que se entrega pelos seus filhos. Então, assim como Samuel apontava para uma realidade maior, e essa realidade maior é Jesus Cristo, o nosso sacerdote, o único que pode perdoar os nossos pecados. Observe uma coisa: as boas obras não podem perdoar os nossos pecados, não podem apagar. Coisas boas que fazemos não apagam coisas ruins. Assim como numa prova de matemática, quando você faz a prova, as questões que você acertou não anulam as questões que você errou. E o grande problema é que, para Deus, uma questão errada já anula todas as outras. Jesus é aquele que fez a prova por nós. Tirou 10. E o 10 que ele tirou foi atribuído a nós. Foi atribuído a nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o nosso advogado. Jesus é rei. A Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio para ser rei. O grande questão é que as pessoas entenderam que ele, como Moisés, ia governar um povo na terra. Mas Jesus veio para estabelecer o reino dos céus. Inclusive, ele ora e nos ensina a orar, dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. Quando Jesus nasceu, o governador da época não entendeu isso. Ele acreditou que quem estava nascendo era alguém que iria usurpar o trono da terra. E ele tentou matar Jesus. Não conseguiu. E Jesus certa vez disse que o reino dele não é o reino desse mundo. Que o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas o reino de Deus. É aqueles que se entregam a Deus de todo o coração, é aqueles que voltam suas vidas para Deus. Irmãos, existe um reino dessa terra, mas existe um rei que está acima dos reinos dessa terra. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que está acima dos reis da terra. O Salmo 2 vai dizer que os reis da terra tentam se juntar para ir contra Deus. E do céu, Deus dá uma risada, Deus dá uma gargalhada dos reis da terra, porque eles não têm em si poder algum. Certa vez Pilatos chegou para Jesus e disse: eu tenho o poder de tirar você dessa condenação. E Jesus disse para ele: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Queridos, amados irmãos, Jesus é o rei do universo, ele é o soberano dos reis da terra, ele está acima de todos. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Nabucodonosor, um rei que se achou o tal. O rei se achou o tal. E a Bíblia vai dizer que Jesus o humilhou, fazendo dele como um animal. Chegou a crescer pelos, chegou a crescer unhas fendidas, e ele ficou como um animal no pasto, para mostrar que ele não era ninguém. Irmãos amados e queridos, Jesus é o rei do universo. Jesus é o Senhor da glória. É isso que diz o Salmo 24. Ele é o rei, ele é o Senhor da glória, ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro líder. Irmãos, quando nós lemos a história de Samuel, nós podemos enxergar que ele aponta para o rei perfeito, para o sacerdote perfeito, para o profeta perfeito. Como eu disse, Samuel foi um homem piedoso, foi um servo de Deus, mas que tinha falhas. E o seu ministério aponta para o rei Jesus, para o profeta Jesus, para o sacerdote Jesus. É tão maravilhoso vermos esses três atributos na mesma pessoa no Antigo Testamento. Isso raramente acontece. Não aconteceu nem com Davi, não aconteceu com Saul. A gente pode ver isso em Moisés, mas ambos apontam para aquele que é perfeito. E aí, a partir de Jesus, a partir do momento que nós temos aquele que é o profeta, o sacerdote, o rei perfeito, nós não temos outro. Nós não temos outro mediador que não seja Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever Timóteo, você pode abrir sua Bíblia nesse texto, capítulo 2, versículo 5. Ele vai dizer que não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus. Pedro vai dizer em uma de suas cartas que Deus nos fez nação santa, nos fez sacerdotes reais. Em Jesus, todos nós somos profeta, sacerdote e rei. Todos nós recebemos do mediador a bênção de podermos ser bênção nesse mundo. Por isso não há outro mediador, não há outro intercessor, não há outro que nós coloquemos a nossa confiança, a não ser em Jesus. O véu se rasgou, nós podemos chegar diante de Deus. Nós podemos receber a orientação direta de Deus. Nós podemos adorar a Deus de todo o nosso coração. É por isso, queridos, que mesmo num momento como esse de pandemia que nós estamos vivendo, já em julho de 2020, você pode ter uma linha direta com Deus quando você ora. Você pode receber a mensagem direta de Deus no seu coração quando você lê a Bíblia e quando você até ouve alguém ensinando, mas é Deus que te ensina uma palavra e que coloca no seu coração. É por isso que você pode entender que você é filho do rei de toda a terra, e que ele te ama e que ele tem um propósito na sua vida. Que bênção, irmãos. Que bênção podermos depender de Jesus. Que bênção saber que hoje nós temos um mediador perfeito, um sacerdote perfeito. Na antiga aliança, o sacerdote tinha que entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos para fazer ali o culto de expiação pelos pecados daquelas pessoas. Mas Jesus morreu na cruz uma única vez, o justo
pelos injustos. Ele morreu uma única vez para que pudéssemos ser chamados e sermos feitos filhos de Deus. Pensa numa benção. Pensa numa benção. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus encha o seu coração de alegria. E que você possa cada dia mais depender de Jesus como único e suficiente Salvador e mediador. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome pelo teu grande e maravilhoso amor por nós. E queremos pedir a Deus que a graça poderosa do Senhor invada cada coração. Talvez muitos, ó Deus, ainda estejam longe do teu evangelho, longe da tua palavra, longe da tua vontade. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja derramada sobre esse coração. E que a partir de hoje haja um entendimento, meu Deus, maravilhoso, que a tua palavra, ela aponta para Jesus, ela é a expressão de Jesus. E que não há outro, ó Deus, que interceda por nós como Jesus. Ele é único, ele é único. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz e ela nos ensina de uma forma tão especial. E eu peço, meu Deus, que cada irmão hoje seja incentivado, meu Deus, pelo Senhor, a orar, a adorar. Cada um seja incentivado, meu Deus, a buscar o Senhor de todo o coração e com toda a vida. Essa é a oração que fazemos, ó Deus, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto e que Deus te dê a paz. Pode contar uma coisa para você? Uma notícia boa? Domingo agora nós teremos um culto presencial. Pensa numa bênção? Bênção de Deus para nós. Só que, por orientação, nós precisamos fazer algumas coisas. Então, primeira notícia que eu tenho para te dar. Primeira notícia boa. Domingo agora, 9h40 da manhã, culto de adoração a Deus. Culto de adoração a Deus presencial. Só que esse culto, às 9h40, domingo agora, é uma notícia boa, e é uma notícia boa para aqueles que têm de 13 a 59 anos e que não estejam com algum problema, alguma enfermidade. Tá bom? Mas o negócio melhora, porque pula esse domingo no outro, nós teremos 2 cultos. Teremos um culto às 8h30, exclusivo para a participação daqueles irmãos que estão acima de 60 anos e não estão com problemas de saúde. 8h30 até às 9h30. E aí, às 9h40, nós temos um segundo culto para aqueles irmãos de 13 a 59 anos, ok? Eu vou fazer um vídeo, vou colocar aqui com todas as instruções. Todas as instruções. Nós estamos montando uma equipe para receber os irmãos da igreja com todo cuidado. Então, esse vídeo que eu vou postar amanhã ou na sexta-feira, ele vai ter todas as orientações. Então, espere esse vídeo. Mas eu quero dizer para você que nós vamos recomeçar presencialmente, mas os trabalhos continuam virtualmente. Pastor, eu não posso, eu não encaixo. Beleza, continua tendo trabalho aqui, até você poder encaixar e estar lá com a gente. Tá bom? Então nós não vamos parar com nenhum dos trabalhos, nós estamos aumentando a nossa agenda. Joia? Então vai ter outro vídeo com as instruções e aí você vai poder receber. Uma coisa que eu quero que você saiba, que nós estamos montando uma estrutura na igreja para receber você com toda a segurança possível. Porque Deus é bom e Ele cuida da nossa alma e Ele cuida do nosso corpo. Ok? Grava isso no seu coração e haverá um vídeo. E esse vídeo vai ter toda a instrução que você precisa. Que Deus abençoe. Estejamos em oração e Jesus está conosco. Um grande abraço. Que Deus os abençoe.